Você o conhece, o Cordeiro de Deus, sacrificado por seus pecados. Você o conhece, o Cordeiro de Deus, sacrificado por seus pecados, a figura que prometeu um reino eterno. Mas e se eu te dissesse que essa imagem, a base da sua fé, é um profundo engano? E se o homem por trás do mito nunca quis fundar uma religião baseada no medo da punição eterna? Uma narrativa sagrada, amplamente aceita, esconde segredos que desafiam tudo o que você aprendeu sobre sua fé. A chave para desvendar isso não está em mais crença, mas em um método perigoso de pensar. Uma ferramenta criada por um homem tão temido que foi amaldiçoado e expulso de sua própria comunidade. Prepare-se, porque a verdade por trás do dogma imposto está prestes a ser finalmente revelada. Para entender essa ferramenta, precisamos viajar no tempo. Vamos para Amsterdã do século XVII, uma cidade que pulsava com comércio e ideias, um refúgio para os perseguidos. Mas mesmo neste oásis de liberdade, as sombras da ortodoxia eram longas e ameaçadoras. Neste cenário, nasceu um jovem de mente brilhante, Baruch Spinoza. Filho de refugiados judeus portugueses, ele era a grande promessa de sua comunidade, um prodígio destinado a se tornar um respeitado rabino, um pilar da fé que seus ancestrais defenderam com a própria vida. Sua educação foi rigorosa e profunda. Ele mergulhou nos textos sagrados, na Torá e no Talmud. Mas, diferente de seus colegas, ele não apenas memorizava as palavras, ele investigava a estrutura, a lógica e as contradições ocultas entre as linhas sagradas. E foi aí que o perigo começou. Suas perguntas deixaram de ser curiosas e se tornaram incisivas. Ele não buscava apenas respostas dentro do sistema. Ele começou a questionar a integridade do próprio sistema, a autoridade divina que o sustentava com tanto rigor. Spinoza ousou sugerir que a Bíblia não foi escrita por Deus, mas por homens. Homens com medos, esperanças e agendas políticas. Ele questionou a ideia de um Deus pessoal, um rei no céu que distribui prêmios e castigos. Isso era simplesmente intolerável. A força opressora do dogma reagiu com fúria. Os líderes de sua sinagoga, os guardiões da tradição, viram em suas ideias uma ameaça existencial, um veneno que poderia corromper toda a comunidade e atrair a ira das autoridades cristãs que os toleravam. Aos 23 anos, o veredito foi selado. Ele foi submetido ao Sherem, a mais severa excomunhão. Amaldiçoado de dia e de noite, em seu sono e em sua vigília. Ninguém poderia falar com ele, ler seus escritos ou lhe oferecer qualquer tipo de abrigo. Imagine a solidão. De um dia para o outro, Spinoza se tornou um pária, deserdado pela família, abandonado pelos amigos, um fantasma em sua própria cidade. Este foi o preço altíssimo que ele pagou por sua honestidade intelectual, por sua corajosa recusa em mentir. Isolado, mas não derrotado, ele encontrou uma nova profissão para sobreviver. Spinoza tornou-se um polidor de lentes, um trabalho humilde, meticuloso, que exigia paciência e precisão. Mal sabiam seus contemporâneos que esta seria a metáfora perfeita para toda a sua obra filosófica. Pois assim como ele removia as imperfeições do vidro para criar uma visão clara e nítida do mundo, sua filosofia se dedicava a polir as lentes da percepção humana, limpando as distorções do medo, da superstição e do dogma, para finalmente enxergar a verdade. Ele não era um ateu que odiava Deus. Pelo contrário, Spinoza era um buscador da verdade, um homem embriagado por Deus. Mas o Deus que ele buscava não estava nos templos ou nos livros sagrados, mas na majestosa e imutável ordem racional da própria natureza. Agora, com essas lentes filosóficas recém-polidas em mãos, ele se voltou para a figura mais enigmática da história ocidental. Ele aplicou sua razão implacável ao homem da Galileia, e o que descobriu mudaria para sempre a nossa compreensão do cristianismo. A lente de Spinoza, uma vez polida, não reflete o que desejamos ver, mas revela a estrutura crua da realidade. Quando essa lente é apontada para as Escrituras, a primeira imagem que se distorce e se quebra é a do cristianismo que você conhece, pois o cristianismo popular, a religião de bilhões, não é, em sua essência, a doutrina do mestre da Galileia. É em grande parte uma invenção teológica, uma reinterpretação genial e poderosa de um homem que jamais caminhou com Jesus, jamais ouviu sua voz ou partilhou de seu pão. Seu nome era Saulo de Tarso, um judeu helenizado, cidadão romano, um perseguidor que se tornou o maior proselitista da nova fé. É aqui que a desconstrução começa, não com Jesus, mas com o arquiteto de sua divindade póstuma, Paulo. Ele é o ponto de inflexão,
a singularidade histórica que pegou os ensinamentos éticos de um sábio judeu e os forjou na forma de uma religião de mistério, completa com um Deus sacrificial, um ritual de sangue e a promessa de ressurreição. Conceitos muito mais familiares aos ouvidos gregos e romanos do que aos camponeses da Galileia. A verdade chocante que a academia hoje discute abertamente é que o Jesus da história e o Cristo da fé, tal como construído por Paulo, são duas figuras dramaticamente diferentes. Para entender a religião que domina o Ocidente, você precisa entender que está na maior parte do tempo seguindo os passos de Paulo, não de Jesus. A transformação de Saulo em Paulo na estrada de Damasco é frequentemente apresentada como um milagre inquestionável, uma intervenção divina que mudou o curso da história. Mas a lente crítica nos convida a uma análise mais profunda, psicológica e cultural. O que aconteceu ali não foi necessariamente uma violação das leis da natureza, mas talvez uma poderosa epifania, uma crise psicológica em um homem dividido entre sua herança judaica-farisaica e sua imersão no mundo greco-romano. Este mundo estava repleto de cultos de mistério, de figuras divinas como Osíris, Dionísio e Mitra, deuses que morriam e ressuscitavam, cuja morte sacrificial oferecia salvação e vida eterna aos seus iniciados. Paulo, com sua mente brilhante e cosmopolita, realizou uma síntese sem precedentes. Ele pegou a figura de Jesus, o Messias crucificado, uma imagem de fracasso e vergonha para o judaísmo tradicional, e a reinterpretou através dessa lente helenística. A cruz deixou de ser um símbolo de derrota política para se tornar um altar cósmico. A morte de Jesus não era mais o fim trágico de um profeta, mas um sacrifício de sangue necessário para aplacar um Deus irado e redimir a humanidade de um pecado original. Essa narrativa, a do Cristo sacrificial, ressoou poderosamente com a mentalidade pagã da época, mas obscureceu quase que completamente a mensagem original do rabino da Galileia, que falava de justiça social e iluminação interior, não de teologia sacrificial. Para compreender a magnitude dessa distorção, precisamos olhar para o conflito que ardia no coração do movimento primitivo. De um lado, tínhamos a comunidade de Jerusalém, liderada por Tiago, o irmão de Jesus. Eles se viam como um movimento de reforma dentro do judaísmo. Para eles, seguir Jesus significava viver de acordo com seus ensinamentos éticos, observar a Torá e aguardar a instauração do reino de Deus na terra, uma era de justiça e paz. Do outro lado, tínhamos Paulo, o apóstolo dos gentios, pregando uma mensagem radicalmente diferente. Para ele, a observância da lei judaica era um fardo obsoleto. A salvação não vinha das obras ou da ética, mas exclusivamente da fé na morte e ressurreição de Cristo. Este conflito não é uma especulação moderna. Ele está codificado no próprio Novo Testamento, em passagens como a Epístola aos Gálatas, onde Paulo descreve sua tensa confrontação com Pedro e Tiago. O que a história nos mostra é que, no final, a visão de Paulo prevaleceu. Sua teologia era mais expansiva, mais fácil de exportar para o Império Romano e mais atraente para os não-judeus. O resultado foi que o cristianismo se distanciou de suas raízes judaicas e se tornou uma nova religião, a religião de Paulo, construída sobre a memória de Jesus, mas com uma arquitetura teológica fundamentalmente diferente da que o próprio Jesus teria reconhecido. Agora vamos usar essa mesma lente para examinar o coração dos ensinamentos atribuídos a Jesus, começando pelo Sermão da Montanha. Você foi ensinado a ler as bem-aventuranças como promessas de uma recompensa futura, um consolo para o sofrimento nesta vida que será pago em um paraíso celestial. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A interpretação dogmática vê aqui uma glorificação da pobreza material e da simplicidade intelectual. Mas e se o significado for muito mais profundo e filosófico? A análise crítica, tanto de Spinoza quanto a da erudição moderna, sugere uma leitura radicalmente diferente. Pobres de espírito não se referem à falta de recursos ou de inteligência, mas a um estado de humildade intelectual. Os ptorros, em espírito, são aqueles que esvaziaram suas mentes da arrogância, do preconceito e da falsa certeza dos dogmas. São aqueles que, como Sócrates, reconhecem a vastidão de sua própria ignorância. E por que eles são bem-aventurados ou felizes? Porque somente essa humildade, essa ausência de ego intelectual, abre o espaço necessário para a busca da verdade, para a recepção de ideias adequadas. O reino dos céus não é um lugar para onde se vai depois da morte, mas um estado de clareza mental e paz interior que se alcança aqui e agora, quando nos libertamos das ilusões que nos aprisionam. Pense comigo por um momento sobre a próxima bem-aventurança.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A visão tradicional pinta um quadro de tristeza passiva, de sofrimento piedoso que será recompensado por um Deus compassivo no além. É uma mensagem que incentiva a resignação diante da injustiça. Contudo, a lente da razão nos oferece uma perspectiva muito mais ativa e poderosa. O choro aqui não é o da autocomiseração, mas o da empatia radical. Chorar é reconhecer profundamente o sofrimento no mundo, a dor causada pela ignorância, pela ganância e pela opressão. É a antítese da apatia. E a consolação, ela não vem de uma força externa, de um tapinha divino nas costas. A consolação é a própria ação que nasce dessa empatia. A felicidade, a beatitude, emerge do ato de trabalhar para aliviar o sofrimento que se reconheceu. É um chamado à ação social e ética. O ensinamento não é sofra agora para ser feliz depois, mas reconheça o sofrimento agora para encontrar a felicidade no ato de construir um mundo mais justo. É uma filosofia de engajamento, não de escapismo. O mestre da Galileia, visto por esta ótica, não era um pregador de resignação, mas um incitador de uma revolução ética, fundamentada na percepção clara da realidade e na ação compassiva. E quanto aos mansos que herdarão a terra? A imagem popular é a do indivíduo. A imagem popular é a do indivíduo passivo, submisso, que não reage às provocações e que, por sua docilidade, receberá uma recompensa territorial no fim dos tempos. Essa interpretação serviu perfeitamente aos interesses de impérios e instituições que precisavam de uma população dócil e obediente. Mas a palavra grega original, praus, carrega um significado muito mais rico e complexo. No pensamento grego, praus descreve o estado de equilíbrio perfeito, o meio-termo aristotélico entre a raiva excessiva e a passividade completa. É a pessoa que tem sua força sob controle, que age não por impulso reativo, mas por razão e propósito. O manso não é o fraco, é o autodomado. E por que ele herdará a terra? Não se trata de uma promessa de propriedade imobiliária futura. Herdar a terra é uma metáfora para ter eficácia e influência no mundo real, aqui e agora. São aqueles que dominam a si mesmos, que não são escravos de suas paixões e reações, que conseguem de fato transformar a realidade ao seu redor. É um ensinamento profundamente psicológico sobre poder pessoal. O verdadeiro poder não reside na força bruta ou na agressão, mas na serenidade e no controle racional das próprias emoções. Uma ideia que ecoa tanto na filosofia estoica quanto no pensamento de Spinoza. Essa reinterpretação se estende a todo o sermão. Ter fome e sede de justiça não é apenas um anseio passivo por um mundo melhor, mas o motor interno que impulsiona a busca pelo conhecimento e pela ação correta, a fome de entender as causas da injustiça e a sede de aplicar esse entendimento para criar uma sociedade mais racional e equitativa. A felicidade, ou beatitude, é a consequência natural de viver uma vida guiada por essa busca. Os misericordiosos não são apenas aqueles que perdoam, mas aqueles que agem com base em uma compreensão das causas que levam os outros a errar, substituindo o julgamento punitivo pela tentativa de correção e ajuda, um reflexo direto da ética espinosista, onde o pecado é compreendido como ignorância. Os limpos de coração são aqueles cuja mente não está turva por superstições e paixões tristes, permitindo-lhes ver a Deus, ou seja, perceber a ordem racional e a substância divina imanente em toda a natureza. E os pacificadores não são meramente os que evitam conflitos, mas os que ativamente constroem a paz, criando harmonia dentro de si mesmos e em suas comunidades através da promoção da razão e da compreensão mútua. O Sermão da Montanha, despido de sua roupagem dogmática, revela-se um manual sofisticado para a autorrealização e a transformação social. Um guia para alcançar a felicidade nesta vida através da razão, da empatia e do autodomínio. Agora vamos direcionar nossa lente para as parábolas, especialmente aquelas sobre o reino de Deus. Por séculos, você foi ensinado que o reino de Deus é um lugar literal, um paraíso celestial que aguarda os justos após a morte, ou um império que será estabelecido na terra após um apocalipse violento. Essa interpretação transformou a mensagem de Jesus em uma promessa de gratificação adiada, uma ferramenta poderosa para controlar as massas com a esperança de uma recompensa futura e o medo de uma punição eterna. Mas e se eu te dissesse que essa é uma leitura fundamentalmente equivocada? A própria frase, repetida nos evangelhos, contém a chave para sua decodificação. O reino de Deus está dentro de vós.
ou em uma tradução mais precisa do grego entos haimon, está entre vós, ou ao vosso alcance. Esta não é uma declaração sobre geografia celestial, é uma afirmação sobre psicologia, sobre sociologia, sobre o potencial presente. O reino de Deus não é um substantivo, um lugar, é um verbo, uma condição de ser. É uma ordem social radical baseada na justiça, na partilha e na razão, que pode e deve ser realizada aqui e agora, nas relações entre as pessoas. Pense na parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é comparado a uma semente minúscula que cresce e se torna uma árvore imensa onde os pássaros podem aninhar-se. A interpretação dogmática vê isso como uma profecia sobre o crescimento da Igreja como instituição, mas a análise crítica revela uma mensagem muito mais sutil e subversiva. A semente é uma ideia, um princípio ético. A ideia de que é possível viver de uma maneira diferente, baseada na cooperação em vez da competição, na generosidade em vez da acumulação. Essa ideia, quando plantada na mente de uma pessoa e em uma comunidade, parece insignificante no início, impotente diante do poder esmagador do Império Romano e da ortodoxia religiosa. No entanto, se nutrida, ela cresce organicamente, de dentro para fora, e cria uma nova realidade, um abrigo, uma nova forma de organização social que oferece segurança e sustento a todos, especialmente aos marginalizados, os pássaros do céu. Não se trata de uma conquista militar ou de uma intervenção divina, mas de uma transformação gradual e natural, impulsionada por uma nova consciência. O poder do reino não reside na força, mas na resiliência e na vitalidade de uma ideia verdadeira. Considere também a parábola do fermento. Uma mulher mistura uma pequena quantidade de fermento em uma grande massa de farinha, e toda a massa fica levedada. Novamente, a metáfora é sobre um processo de transformação interna e invisível. O fermento é o ensinamento radical de Jesus, a sua filosofia de vida. A massa é a sociedade, a cultura, o status quo. A mensagem não é que um exército celestial virá para remodelar o mundo à força. É que um pequeno grupo de pessoas, vivendo de acordo com esses novos princípios de justiça radical e compaixão racional, pode fermentar e transformar silenciosamente toda a estrutura social. É uma teoria da mudança social a partir da base, não do topo. É subversivo porque coloca o poder da transformação nas mãos das pessoas comuns, não dos imperadores ou dos sumos sacerdotes. O reino de Deus não desce do céu, ele emerge do coração e das ações de indivíduos que escolheram viver de acordo com uma ética superior. As parábolas, portanto, não são contos de fadas sobre um futuro dourado, mas projetos codificados para a construção de um presente diferente, diagramas para uma revolução da consciência. A única pergunta que resta é: se essa mensagem era tão clara, por que foi tão profundamente mal interpretada? A resposta reside no poder e no medo. A visão de Jesus de um reino como uma comunidade igualitária, sem hierarquias, onde os recursos são partilhados e a autoridade é baseada na sabedoria e no serviço, era uma ameaça direta a todas as estruturas de poder existentes, tanto romanas quanto religiosas. Era muito mais seguro e conveniente para as instituições que mais tarde se apropriaram de seu nome transformar essa mensagem revolucionária em uma promessa etérea e inofensiva para depois da morte. Ao fazer isso, a Igreja nascente, especialmente após sua aliança com o Império Romano sob Constantino, conseguiu neutralizar o potencial subversivo do ensinamento original. O reino se tornou o céu, um lugar distante. A justiça social foi substituída pela caridade individual. A libertação da ignorância foi trocada pela submissão à doutrina. A mensagem que pretendia libertar as pessoas da opressão aqui e agora foi transformada em uma ferramenta para garantir sua obediência, com a promessa de uma recompensa que nunca precisaria ser paga neste mundo. A lente de Spinoza nos permite ver essa transação com uma clareza dolorosa, revelando como a filosofia de um rebelde foi cooptada para se tornar a ideologia de um império. E os milagres? A fé dogmática exige que você acredite neles literalmente, como suspensões sobrenaturais das leis da natureza realizadas por um ser divino. A recusa em aceitar esses eventos como fatos históricos é frequentemente vista como o teste decisivo da fé. Mas para Spinoza e para a mente racional, essa abordagem é um erro categórico. Deus, ou a natureza, opera através de leis imutáveis e eternas. A própria ideia de Deus violar suas próprias leis é uma contradição, um absurdo lógico.
Um milagre, no sentido de uma quebra da ordem natural, não provaria o poder de Deus, mas sua inconstância e imperfeição. Então, como devemos entender essas histórias de curas, exorcismos e controle sobre os elementos? A resposta é que elas não são relatos de física, mas lições de metafísica. Não são crônicas históricas, mas alegorias filosóficas. Elas foram escritas não para nos dizer o que aconteceu, mas para nos ensinar como devemos viver e pensar. A verdade delas não reside em sua literalidade, mas em seu significado simbólico. Exigir que sejam fatos literais é como ler as fábulas de Esopo e ficar obcecado em provar que as raposas e as uvas realmente tiveram aquela conversa. É perder completamente o ponto. Vamos analisar um dos milagres mais famosos, a cura do cego de nascença. Na narrativa, Jesus usa saliva e barro para criar uma pasta, unge os olhos do homem e o manda lavar-se no tanque de Siloé. O homem obedece e volta vendo. A interpretação literal vê um ato de poder sobrenatural. A análise alegórica, no entanto, revela uma profunda lição sobre o processo de iluminação intelectual. A cegueira, em quase todas as tradições filosóficas e espirituais, é a metáfora universal para a ignorância. O homem está cego de nascença, significando que a ignorância é a condição humana padrão, o estado em que todos nós entramos no mundo. Jesus, o mestre ou filósofo, não cura com um passe de mágica. Ele usa elementos terrenos, barro e saliva, simbolizando que a iluminação não vem de uma fonte transcendente, mas do trabalho com a matéria da realidade, com o mundo natural. E o mais importante, ele não o cura diretamente. Ele lhe dá uma instrução, uma tarefa. Vá e lave-se. O ato final da cura depende da agência do próprio homem. A iluminação não é algo que se recebe passivamente, é algo que se conquista através do próprio esforço, seguindo a orientação da sabedoria. A cura da cegueira é uma dramatização da jornada da ignorância para o conhecimento, da passagem da escuridão das crenças falsas para a luz da razão. Agora, considere a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão faminta, 5 pães e 2 peixes. A leitura literal nos apresenta um milagre de criação ex nihilo, uma violação das leis de conservação de massa e energia. É um conto mágico que nos deixa maravilhados, mas não nos ensina nada prático sobre como lidar com a escassez. Mas e se a história for uma parábola sobre economia e ética social? Imagine a cena de forma realista. Milhares de pessoas reunidas. É provável que muitos, temendo a escassez, tivessem trazido sua própria comida, mas a escondiam egoisticamente. O milagre de Jesus não foi mágico, mas social. Ao pegar os poucos recursos disponíveis e, em um ato de confiança radical, começar a partilhá-los abertamente, ele inspirou os outros a fazerem o mesmo. O que se multiplicou não foram os pães, mas a generosidade. O milagre foi a súbita transformação de uma multidão de indivíduos egoístas e assustados em uma comunidade de partilha. A lição é profundamente econômica e política. A abundância não é criada pela magia, mas pela cooperação. A escassez que sentimos muitas vezes não é real, mas um produto do medo e da acumulação. O ensinamento aqui é uma crítica radical aos sistemas baseados na competição e no egoísmo, e uma demonstração prática de que uma economia baseada na partilha e na confiança mútua pode criar abundância para todos. Essas reinterpretações não diminuem o poder das narrativas, pelo contrário, elas as aprofundam, transformando-as de contos de fadas para adultos em fontes de sabedoria psicológica, social e ética. Andar sobre as águas deixa de ser um truque de levitação para se tornar uma metáfora sobre manter a serenidade e o propósito, a fé na própria razão, em meio ao caos e à incerteza das águas tempestuosas da vida. Acalmar a tempestade não é um ato de controle meteorológico, mas um ensinamento sobre o domínio das paixões internas, a tempestade de medo e raiva que nos assola. Os exorcismos não são sobre a expulsão de demônios literais, mas sobre a libertação da mente das legiões de crenças irracionais, medos e neuroses que nos possuem e nos levam à autodestruição. Em cada caso, o sobrenatural é revelado como uma linguagem simbólica para descrever processos naturais, psicológicos e sociais. O mestre que emerge dessas histórias não é um mágico, mas um médico da alma, um filósofo psicólogo que usava narrativas vívidas para ensinar as verdades mais profundas sobre a condição humana e o caminho para a libertação. A insistência no literalismo, paradoxalmente, nos cega para a verdadeira profundidade e genialidade desses ensinamentos. E isso nos leva ao ponto de virada,
ao clímax da desconstrução teológica, que se encontra na abertura do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta passagem é a pedra angular da teologia cristã tradicional, o fundamento para a doutrina da divindade de Cristo e da Trindade. Ela parece declarar de forma inequívoca que Jesus era uma entidade divina pré-existente, coeterna com Deus Pai. Para a fé dogmática, este é o mistério central e inquestionável. Mas para o historiador, para o filólogo, para o filósofo, esta passagem não é o início da revelação divina, mas o culminar de um longo processo de sincretismo filosófico. A chave para desvendar este versículo não está na teologia, mas na história das ideias. A palavra traduzida como verbo é, no original grego, logos. E logos não era uma palavra nova ou misteriosa para qualquer pessoa educada no mundo mediterrâneo do primeiro século. Era um dos conceitos mais importantes e antigos da filosofia grega, com uma história que remonta a Heráclito, séculos antes de Jesus. O logos era o princípio racional, a ordem inteligente, a estrutura lógica que permeia todo o cosmos. Para os estoicos, era a razão divina, a alma do universo, da qual nossa própria razão é uma centelha. O que o autor do Evangelho de João, escrevendo no final do primeiro século em uma comunidade profundamente influenciada pelo pensamento helenístico, fez foi uma jogada de mestre em teologia e marketing. Ele pegou este conceito filosófico grego, o logos, que era sublime e universalmente respeitado, e o identificou com um homem específico, Jesus de Nazaré. Ele essencialmente disse ao seu público greco-romano: aquele princípio cósmico de razão e ordem sobre o qual seus filósofos têm falado por séculos, ele se tornou uma pessoa, ele andou entre nós. Isso foi uma ponte brilhante entre a tradição judaica do Messias e a metafísica grega. Resolveu um problema teológico, explicando como um homem poderia ser divino, e tornou a mensagem acessível e atraente para um público não judeu. No entanto, ao fazer isso, ele completou a transformação iniciada por Paulo. O mestre judeu que ensinava uma ética radical foi totalmente subsumido pela figura do Cristo cósmico, uma encarnação do Logos platônico. A mensagem, que originalmente era sobre como viver, tornou-se uma doutrina sobre em quem acreditar. A ênfase mudou da ênfase ética para a adoração teológica. Prepare-se, porque depois de absorver isso, sua percepção da espiritualidade pode nunca mais ser a mesma. A lente de Spinoza nos permite dar o passo final e mais radical. Se o Logos, a razão divina, a estrutura do universo, é Deus, então a afirmação de João contém uma verdade, mas não da maneira que a Igreja a interpretou. Spinoza concordaria que o Logos é divino, mas ele nos diria que o erro monumental foi confinar essa divindade infinita a um único corpo, em um único ponto no tempo e no espaço. O Verbo não se fez carne em um único homem, Spinoza nos diria com uma clareza implacável. O Verbo, a razão, as leis da natureza, a estrutura lógica do universo, é a própria carne de toda a existência. Ele se manifesta em você, em mim, na órbita de um planeta, na fotossíntese de uma folha, na beleza de um teorema matemático. A divindade não está encarnada em uma pessoa, ela é imanente em tudo. A genialidade do autor de João foi obscurecida pela idolatria posterior. A ideia de que a razão divina permeia o mundo foi distorcida na crença de que um homem era a totalidade dessa razão. E essa distorção criou a necessidade de intermediários, de igrejas, de sacerdotes, para conectar a humanidade a essa divindade agora externalizada e singularizada. A verdade para Spinoza é muito mais simples e muito mais libertadora. A verdade para Spinoza é muito mais simples e muito mais libertadora. A conexão é direta. Você já está participando do Logos divino toda vez que usa sua própria razão para compreender o mundo. A verdadeira comunhão não é comer um pão simbólico, mas o ato de entender. O que emerge das cinzas da desconstrução não é um vazio, um abismo de niilismo, mas sim a arquitetura de uma catedral muito mais vasta, cuja abóboda é o próprio céu estrelado, e cujos alicerces são as leis imutáveis da existência. Esta é a grande revelação, a bomba teológica que Spinoza plantou no coração da religião ocidental. Deus não é uma pessoa, um rei ou um pai que vive fora do universo, julgando e intervindo. Deus é o universo. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza.
Não a natureza no sentido limitado de árvores e rios, mas a natureza em sua totalidade, a soma de tudo o que existe, a substância infinita com seus infinitos atributos, a ordem racional e a estrutura causal que governa cada partícula e cada galáxia. Imagine por um instante a magnitude desta ideia. Ela não remove a divindade do mundo, ela a infunde em cada átomo. A força que curva o espaço-tempo, o código genético que se desenrola em vida, a lógica matemática que sustenta a realidade, tudo isso não são criações de Deus, são manifestações de Deus. Deus não está no céu, Deus é o céu, a terra, a gravidade, a luz e a sua própria consciência que agora processa estas palavras. A espiritualidade deixa de ser uma busca por algo externo e se torna o ato de compreender a realidade, da qual você é uma parte inseparável. Esta visão radical ressignifica completamente a figura do Mestre da Galileia. Ele deixa de ser uma anomalia cósmica, um Deus disfarçado de homem, para se tornar a expressão máxima do potencial humano. Um filósofo que alcançou uma compreensão tão profunda da realidade, do Deus imanente, que sua vida e seus ensinamentos se tornaram um reflexo dessa verdade. Jesus, visto através desta lente, não veio para nos salvar de um Deus irado, mas para nos despertar para o Deus que habita em nós e em tudo. Suas parábolas sobre o reino de Deus não eram sobre um futuro paraíso, mas sobre a possibilidade de realizar essa consciência divina aqui e agora, criando uma comunidade baseada na razão, na justiça e na compreensão mútua. Ele era um médico da alma que diagnosticou a condição humana como um estado de ignorância, um sono profundo de superstições e medos, e ofereceu um caminho para o despertar. A sua divindade não residia em uma origem sobrenatural, mas na clareza de sua percepção, na sua libertação das paixões tristes que afligem a humanidade. Ele não era o Logos encarnado de forma exclusiva, mas um homem que viveu em total harmonia com o Logos, a ordem racional do cosmos, e que ensinou que essa mesma harmonia está ao alcance de todos. Isso nos leva à primeira e talvez mais chocante implicação desta visão de mundo, o fim da oração de petição como tradicionalmente a entendemos. Se Deus é a totalidade das leis imutáveis da natureza, pedir por uma intervenção miraculosa, por uma violação dessas leis para seu benefício pessoal, torna-se um ato de profunda irracionalidade. É o equivalente a pedir à gravidade que suspenda suas operações porque você tropeçou, ou suplicar ao teorema de Pitágoras que mude para acomodar um erro de cálculo. Spinoza argumentaria que isso não é um ato de fé, mas um sintoma de ignorância sobre como a realidade funciona. A verdadeira oração, a verdadeira comunhão com o divino, não é pedir que a realidade se curve aos seus desejos, mas o esforço para que sua mente se alinhe com a realidade. O ato de estudar astronomia para compreender o movimento dos planetas é uma forma de oração. O esforço de um médico para entender a biologia de uma doença é um ato de devoção. A contemplação silenciosa de um matemático diante da elegância de uma equação é uma experiência mística. A espiritualidade se desloca do campo da súplica para o campo da compreensão. A reverência não nasce do medo do desconhecido, mas da admiração estupefata pelo conhecido e pelo que ainda se pode conhecer. Pense comigo por um momento sobre a liberdade que essa percepção oferece. Você deixa de ser um suplicante dependente da boa vontade de uma divindade externa e se torna um participante ativo na ordem divina do universo. O fardo de tentar agradar a um celestial inescrutável é substituído pela tarefa clara e nobre de entender o mundo e a si mesmo. A ansiedade sobre se suas preces foram ou não ouvidas se dissolve na serenidade de saber que as leis da causa e efeito são consistentes e confiáveis. Isso não leva à passividade, mas a uma ação muito mais eficaz. Em vez de rezar pela cura de um doente, você é impulsionado a apoiar a ciência médica, a estudar nutrição, a criar condições de saneamento. Em vez de orar pela paz, você é levado a estudar psicologia, sociologia, a entender as causas dos conflitos e a trabalhar ativamente para construir pontes de diálogo e compreensão. A responsabilidade pela melhoria do mundo sai das mãos de um Deus distante e é colocada firmemente nas suas. A espiritualidade se torna pragmática, ética e profundamente engajada com a realidade. O divino não é algo a ser implorado, mas algo a ser estudado, compreendido e, através dessa compreensão, manifestado em suas ações.
A segunda implicação radical desta filosofia é a completa abolição do conceito de pecado e culpa como a teologia dogmática os concebeu. Na visão tradicional, o pecado é uma ofensa contra um Deus pessoal, uma transgressão de sua lei divina que mancha sua alma e exige punição ou perdão. Este conceito tem sido, ao longo da história, uma das mais poderosas ferramentas de controle psicológico e social. A culpa é a corrente invisível que mantém os fiéis acorrentados à instituição que alega ser a única dispensadora do perdão. Spinoza, no entanto, corta essa corrente pela raiz. Se Deus é a natureza, ele não pode ser ofendido. A natureza não tem ego, não se sente desrespeitada. Ela simplesmente opera segundo suas leis. O que chamamos de pecado ou mal é, na verdade, erro, ignorância. É agir com base em ideias inadequadas, em uma compreensão falha da realidade e de nós mesmos. Quando você age com ganância, ódio ou inveja, você não está ofendendo a Deus. Você está agindo a partir de uma paixão triste, de uma confusão mental, que inevitavelmente lhe causará sofrimento e prejudicará os outros. É como colocar a mão no fogo. A dor não é um castigo divino, mas a consequência natural e inevitável de uma ação baseada na ignorância das leis da termodinâmica. Essa redefinição é profundamente libertadora. Ela substitui o ciclo paralisante de pecado, culpa e penitência pelo ciclo fortalecedor de erro, aprendizado e correção. Você não precisa mais se arrastar em busca de um perdão externo. A solução para o pecado não é a absolvição sacerdotal, mas o conhecimento. A resposta para o ódio não é o arrependimento temeroso, mas o estudo das causas do ódio, a compreensão da psicologia humana, o desenvolvimento da empatia através da razão. A cura para a ganância não é a promessa de um tesouro no céu, mas a compreensão de que a verdadeira felicidade não reside na acumulação de bens, mas na paz de espírito e na conexão com os outros. A responsabilidade por seus atos aumenta, mas a culpa tóxica desaparece. Você se torna um cientista de sua própria vida, observando seus erros não como falhas morais que o definem, mas como dados valiosos que indicam onde sua compreensão ainda é falha. A vida se transforma de um tribunal moral em um laboratório de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. A moralidade deixa de ser um conjunto de regras arbitrárias impostas de fora e se torna a busca inteligente pela melhor maneira de viver em harmonia com a nossa natureza e a natureza do mundo, a fim de florescer e minimizar o sofrimento. E isso nos leva diretamente ao coração da visão espinosista, a terceira e mais profunda implicação, a redefinição da própria salvação. A salvação, no cristianismo dogmático, é um evento futuro, é o resgate da condenação eterna, a entrada em um paraíso celestial após a morte, concedida pela fé em um Salvador. É uma promessa que mantém você em um estado de espera e medo ao longo de toda a sua vida terrena, vista como um mero vale de lágrimas, um teste a ser suportado. Spinoza vira essa ideia de cabeça para baixo. A salvação, ou como ele preferia chamar, a beatitude, beatitudo, não é algo que acontece depois da morte. É o mais alto estado de ser que pode ser alcançado nesta vida. É uma forma de felicidade profunda, estável e duradoura que emerge da compreensão racional da realidade. É a paz de espírito que advém de se libertar da tirania das paixões, do medo da morte, da ansiedade sobre o futuro e do remorso sobre o passado. É a alegria ativa que se sente ao compreender seu lugar na ordem eterna da natureza, ao ver o mundo e a si mesmo através da perspectiva da eternidade, sub specie eternitatis. Como se alcança essa beatitude? Não pela fé cega, pela obediência a dogmas ou pela realização de rituais, mas pelo amor intelectual a Deus, amor Dei intellectualis. Esta é uma das ideias mais belas e complexas de Spinoza. Não se trata de um amor emocional por uma figura paterna no céu. É a emoção serena e alegre que surge do ato de compreender. É o sentimento que um cientista tem ao desvendar uma lei da natureza, o que um artista sente ao capturar uma verdade profunda em sua obra, o que qualquer um de nós sente quando, após uma longa confusão, um conceito complexo finalmente clica em nossa mente. É a alegria de conhecer. E como Deus é a totalidade da realidade, quanto mais você compreende a realidade, a física, a biologia, a psicologia, a matemática, a si mesmo,
mais você experimenta esse amor intelectual. A salvação, portanto, é um processo epistemológico. É a jornada contínua da ignorância para o conhecimento, das ideias inadequadas e confusas para as ideias adequadas e claras. É a conquista da autonomia racional, onde você não é mais um joguete de forças externas ou paixões internas, mas o condutor sereno de sua própria vida, guiado pela luz da razão. A consequência final e inevitável de toda essa visão é a dissolução da necessidade de intermediários entre você e o divino. Se Deus é a natureza e o caminho para ele é a razão, então qual é o papel de uma igreja, de um sacerdote, de um guru ou de um livro sagrado que exige ser aceito como a palavra infalível de Deus? Eles se tornam, na melhor das hipóteses, guias úteis, mas falíveis, e na pior, obstáculos ao verdadeiro conhecimento. A estrutura hierárquica da religião organizada, que se baseia na premissa de que uma elite detém as chaves para a salvação e tem o direito de interpretar a vontade divina para as massas, desmorona completamente. A conexão com o divino torna-se radicalmente direta, pessoal e democrática. Não há necessidade de confessar seus pecados a um padre quando você entende que o erro é uma questão de ignorância a ser corrigida pelo estudo. Não há necessidade de um pastor para lhe dizer o que Deus quer quando você entende que a vontade de Deus são as leis da natureza, abertas à investigação de qualquer mente curiosa. A espiritualidade se torna um ato de soberania individual. Você é seu próprio sumo sacerdote, sua mente é o seu templo, a razão é o seu guia. O universo é a sua escritura sagrada, escrita na linguagem da matemática e da causalidade, esperando para ser lida. Esta é a liberdade última que Spinoza e o filósofo rebelde da Galileia, em sua essência, ofereceram. É uma liberdade assustadora para aqueles acostumados à segurança e ao conforto do dogma, pois ela coloca toda a responsabilidade pela sua vida espiritual e intelectual em suas próprias mãos. Não há mais ninguém para culpar, ninguém a quem terceirizar seu pensamento. Mas é também uma liberdade imensamente empoderadora. Significa que a busca pela verdade, pela felicidade e pelo divino não depende de sua afiliação a um grupo, de sua aceitação de um credo ou de sua obediência a uma autoridade externa. Depende apenas de sua coragem para pensar por si mesmo, de sua dedicação em polir as lentes de sua própria percepção para enxergar a realidade com cada vez mais clareza. A verdadeira comunidade espiritual não é aquela unida por um dogma compartilhado, mas aquela formada por buscadores individuais da verdade, unidos pelo respeito mútuo em sua jornada compartilhada de descoberta. Chegamos ao fim de uma jornada e ao início de outra, uma que agora pertence inteiramente a você. Percorremos os canais empoeirados de Amsterdã e as estradas poeirentas da Galileia, guiados pela luz fria e clara da razão de um filósofo excomungado. Vimos como a imagem de um mestre da sabedoria, um rebelde ético que falava de um reino interior de justiça e paz, foi lentamente encoberta por camadas de teologia, política e medo. Desconstruímos não para aniquilar, mas para redescobrir, para encontrar o pulso vital de uma filosofia de vida sob o peso de uma religião de poder. O objetivo nunca foi substituir um conjunto de dogmas por outro, mas sim apresentar a você uma ferramenta, uma lente polida com o rigor do pensamento crítico. Esta lente não oferece respostas fáceis nem confortos celestiais. Em vez disso, ela lhe concede algo muito mais valioso e duradouro: a dignidade de buscar suas próprias respostas, a soberania sobre sua própria mente e a coragem para encarar a realidade sem o véu da superstição. A jornada de desmistificação é, em sua essência, um ato de profundo respeito pela espiritualidade humana. Ela assume que a busca pela verdade e pelo significado não precisa ser protegida por muros de crenças frágeis e inquestionáveis. Pelo contrário, uma espiritualidade robusta é aquela que não teme o escrutínio, que acolhe as perguntas difíceis e que se fortalece com cada nova descoberta sobre o funcionamento do cosmos e da consciência. O que Spinoza e a análise crítica nos oferecem não é um universo sem Deus, mas um universo que é em si a manifestação do divino, uma ordem racional e majestosa da qual somos uma parte integrante e pensante. A espiritualidade se desloca da obediência passiva para a participação ativa, do ato de crer para o ato de compreender. Ela se torna a aventura mais emocionante de todas, a exploração da realidade com uma mente aberta, um coração empático e a razão como sua bússola mais confiável. Isso não diminui o mistério da existência, apenas o aprofunda, trocando um mistério baseado na ignorância por um mistério baseado no conhecimento.
Esta perspectiva ressoa com uma urgência particular em nosso mundo contemporâneo, um mundo que se afoga em um oceano de desinformação e narrativas polarizadoras. As mesmas forças que Spinoza identificou no século XVII, o medo e a esperança, manipulados para controlar as massas, agora operam em uma escala global e com a velocidade da luz através de nossas redes digitais. O fundamentalismo, seja ele religioso ou político, prospera na ausência de pensamento crítico, exigindo lealdade cega a dogmas simplistas e oferecendo bodes expiatórios para problemas complexos. A habilidade de polir as próprias lentes, de examinar as fontes, de questionar as autoridades e de reconhecer as paixões que turvam nosso julgamento não é mais um luxo filosófico, é uma ferramenta essencial de cidadania e de sobrevivência psicológica. Os ensinamentos de um filósofo rebelde e de um mestre da Galileia, uma vez libertos de suas correntes dogmáticas, convergem para uma mesma mensagem atemporal. A libertação da mente é a pré-condição para a libertação da sociedade. A tarefa de questionar o que nos foi ensinado como sagrado é uma das mais solitárias e, ao mesmo tempo, uma das mais importantes que um ser humano pode empreender. Exige uma coragem imensa para enfrentar o desconforto da incerteza e a possível desaprovação daqueles que nos rodeiam. No entanto, o que você descobre do outro lado desse medo é uma forma de paz que nenhuma doutrina pode oferecer. A paz que vem de viver em alinhamento com sua própria razão, de construir suas convicções sobre o alicerce sólido da evidência e da lógica, em vez da areia movediça da autoridade herdada. Essa autonomia intelectual é o verdadeiro legado que Spinoza nos deixou. Um legado pelo qual ele pagou um preço exorbitante, para que nós, séculos depois, pudéssemos ter a liberdade de pensar sem medo. Ele nos mostrou que a verdadeira heresia não é questionar Deus, mas sim abdicar de nossa mais divina faculdade, a capacidade de pensar, de entender e de nos maravilhar com a estrutura racional do universo por nós mesmos. Se esta exploração ressoou com a sua própria busca por clareza e significado, saiba que você não está sozinho. Existe uma comunidade crescente de mentes curiosas que escolheram a jornada da compreensão, em vez do conforto da conformidade. Se você deseja continuar essa conversa, se aprofundar nesses temas e se juntar a outros que estão polindo suas próprias lentes, então eu o convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Curta este vídeo se ele lhe ofereceu uma nova perspectiva e, mais importante, compartilhe-o com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessa discussão. A disseminação do pensamento crítico é o antídoto mais potente contra o veneno do dogmatismo, e cada compartilhamento é como acender uma pequena vela na vasta escuridão da ignorância deliberada. Sua participação ativa é o que transforma este monólogo em um diálogo vibrante e transformador, construindo uma comunidade de pensamento livre. Agora, eu quero ouvir a sua voz, a sua perspectiva. Qual parte desta desconstrução mais o impactou ou desafiou? Foi a reinterpretação do Sermão da Montanha como um manual de psicologia ética? Foi a ideia das parábolas como projetos para uma revolução social em vez de promessas de um paraíso futuro? Talvez tenha sido a visão radical de Deus não como uma pessoa, mas como a totalidade da natureza e suas leis imutáveis. Ou talvez seja a libertação do fardo da culpa e do pecado, substituído pela responsabilidade de aprender com nossos erros. Escreva nos comentários abaixo sua reflexão mais significativa. Não há respostas certas ou erradas, apenas a honestidade de sua própria jornada intelectual. Ler seus pensamentos e experiências é a parte mais gratificante deste trabalho, pois é onde a filosofia deixa de ser teoria e se torna uma força viva na vida das pessoas. Spinoza nos entregou as ferramentas, a metodologia para uma análise crítica e destemida. O mestre da Galileia, em sua forma mais autêntica, nos deixou um exemplo de vida guiada pela sabedoria e pela compaixão radical. Eles fizeram a sua parte. A tarefa, agora, é inteiramente sua. É pegar essas lentes que foram forjadas no fogo da perseguição e da honestidade intelectual e ousar olhar. Olhar para os textos sagrados que moldaram sua visão de mundo, não para descartá-los com desprezo, mas para compreendê-los em sua complexa e fascinante humanidade. É extrair deles a sabedoria perene que ressoa com a razão e a experiência e deixar de lado as camadas de dogma que foram adicionadas para servir a interesses de poder e controle. Este não é um chamado para se tornar um espinosista, mas sim para se tornar um filósofo de sua própria vida. Essa tarefa se estende muito além da religião. É um convite para aplicar essa mesma clareza crítica a todas as áreas de sua vida. Examine as verdades políticas que você aceita sem questionar,
as narrativas culturais que definem seu senso de identidade, as crenças sobre sucesso e felicidade que a sociedade de consumo lhe impõe. Onde estão as superstições modernas que o mantêm aprisionado? Quais são os medos e as falsas esperanças que manipulam suas decisões diárias? Polir as lentes é um trabalho contínuo, uma disciplina diária de autoexame e de observação atenta do mundo. É o processo de se libertar não apenas dos dogmas antigos, mas também dos novos, tornando-se o autor consciente de sua própria história e o arquiteto de seu próprio sistema de valores, um sistema fundamentado não na fé cega, mas na compreensão mais clara possível da realidade. Abandonar a segurança do porto dogmático pode parecer assustador. A vastidão do oceano da incerteza pode ser vertiginosa. A religião organizada oferece uma comunidade pronta, respostas prontas e um senso de propósito claro, mesmo que esse propósito seja baseado em premissas questionáveis. A liberdade intelectual, por outro lado, exige que você construa seu próprio barco, navegue por suas próprias cartas e encontre seu próprio norte. É uma jornada mais exigente, sem dúvida, mas a recompensa é incomparável. É a diferença entre ser um passageiro em um navio que segue uma rota pré-determinada por outros e ser o capitão de sua própria alma, capaz de explorar novos horizontes, de enfrentar as tempestades com resiliência e de encontrar uma alegria profunda e autêntica na própria jornada da descoberta. A verdadeira fé não é a crença em coisas invisíveis, mas a confiança em sua própria capacidade de ver com mais clareza. O que esta jornada nos ensina, em última análise, é que a espiritualidade e a razão não são inimigas, mas parceiras inseparáveis na busca humana por significado. Uma espiritualidade sem razão degenera em superstição e fanatismo. Uma razão sem o senso de maravilhamento e conexão que a espiritualidade proporciona pode se tornar árida e sem propósito. A síntese que emerge da visão de Spinoza é uma espiritualidade racional, uma busca pelo divino através da compreensão do real. É encontrar o sagrado na elegância de uma equação matemática, na complexidade de um ecossistema, na profundidade da empatia humana e na coragem de enfrentar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. É perceber que cada ato de aprendizado é um ato de adoração, e cada momento de clareza mental é uma experiência de comunhão com a ordem do universo. Recapitulamos a jornada. Do Cristo da fé, uma figura que exige submissão e promete uma recompensa futura, chegamos ao Jesus da razão, um filósofo que convida ao questionamento e oferece a libertação nesta vida. Vimos que essa transformação não visa destruir a espiritualidade, mas sim aprofundá-la, tornando-a pessoal, robusta e imune aos ventos da manipulação e do dogma. O objetivo nunca foi lhe dar um novo conjunto de crenças para adotar, mas sim devolver a você a ferramenta mais poderosa que possui, sua própria capacidade de pensar criticamente. A verdade não é um destino final a ser alcançado, um tesouro guardado em um livro antigo ou em uma instituição. A verdade é o próprio caminho, a busca incessante por uma compreensão cada vez maior, uma jornada que dura a vida inteira. A lente foi polida. A imagem, antes turva pela tradição e pelo medo, agora se apresenta com uma nova e desafiadora nitidez. A responsabilidade e o poder que essa clareza conferem são imensos. Não há mais desculpas para a ignorância voluntária, nem refúgio na obediência cega. Você está agora na posse de um método que pode libertá-lo não apenas de dogmas religiosos, mas de todas as formas de tirania mental. O que você fará com essa liberdade é a questão que define o resto de sua vida. O legado de Spinoza não está em suas conclusões, mas em seu método. O legado do mestre da Galileia não está na religião que leva seu nome, mas no desafio ético que seus ensinamentos representam. E agora, a única pergunta que realmente importa não é mais o que os outros lhe disseram para acreditar, nem o que está escrito em textos antigos. A pergunta final, a que ressoa no silêncio após o fim de todas as palavras, é dirigida diretamente a você, o pensador, o buscador, o coprotagonista desta história. Agora que a lente foi polida e a imagem está mais nítida, a pergunta não é mais em que você acredita, mas como você escolherá viver, agora que é verdadeiramente livre para pensar.